Olá, eu sou a Joyce Zuckerman, aluna do doutorado do Programa de Farmacologia e Terapêutica. O artigo que eu apresento fala sobre o desenvolvimento e avaliação de uma suspensão seca reconstituível contendo isoniazida para a dosagem pediátrica flexível. Esse artigo foi publicado em março de 2020 na África do Sul. A tuberculose é um problema de saúde global com 10 milhões de novas infecções ativas, apresenta de 1,5 a 2 milhões de mortes ano. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, é a principal causa de morte infantil, com uma incidência de 233 mil mortes ano. A taxa de mortalidade ela é 70% maior em crianças menores do que 5 anos. E 67 milhões de crianças com idade inferior a 15 anos apresentam tuberculose latente. Então, o problema que se apresenta é uma escassez significativa de formulações farmacêuticas pediátricas eficazes no tratamento da tuberculose, porque faltam ensaios clínicos com a população pediátrica, e é uma prática global comum dividir as preparações de adultos em frações, ou triturando, ou macerando, e preparando preparações extemporâneas. A isoniazida, ela é um medicamento indicado na prevenção e tratamento de todas as formas de tuberculose. Ela é um tuberculostático de primeira linha, indicado para adultos e crianças, é bactericida, ele não é tóxico para as crianças, o que é uma vantagem, e ele é quase completamente absorvido pelo trato gastrointestinal, em que ele atinge concentrações bem acima dos níveis inibitórios mínimos. A isoniazida também ela é um medicamento genérico que se apresenta na forma de comprimido, nas apresentações de 100 e 300 miligramas. Ela é altamente hidrofílica, não é muito permeável, é uma base fraca de natureza cristalina e não apresenta polimorfismo. As suspensões secas convencionais, elas são misturas em pó que requerem a adição de água no momento da dispersão. Muitas vezes, elas são destinadas à administração oral e geralmente alternativas de escolha quando a estabilidade do medicamento é uma grande preocupação. As suspensões secas, elas são fáceis de usar em qualquer faixa etária, principalmente nas crianças, e portanto elas melhoram a adesão do paciente ao tratamento. As suspensões secas microparticuladas com microestruturação contínua são formulações ideais para formulações farmacêuticas com taxa modulada. Geralmente, os carreadores de fármacos microparticulados, eles são conhecidos por terem alta estabilidade com excelentes capacidades de carga de fármacos para frações de fármacos hidrofóbicos e hidrofílicos. Aumento com maior disponibilidade e toxicidade diminuída. As suspensões secas, elas então são a mistura das interfaces líquido e sólido dos fármacos com os recipientes, se obtendo uma mistura homogênea, que é liofilizada e pulverizada, chegando à formulação em pó com a isoniazida. A avaliação da formulação ela é realizada através da análise do potencial zeta e índice de biodisponibilidade. Avaliam-se os dimensionamentos das partículas, da carga da droga, realiza-se o teste de dissolução, comportamento térmico, das transições estruturais, da morfologia da superfície, determinação da cristalinidade, citotoxicidade e também se realizam os testes de estabilidade. Então, o objetivo deste estudo foi formular e avaliar uma suspensão seca reconstituível contendo a isoniazida, que é um agente tuberculoso de primeira linha utilizado no tratamento e na prevenção da infecção por tuberculose. Bem, no material e métodos, os materiais utilizados foram polietileno glicol, óleo de coco, polímeros,
como a etilcelulose, ácido clorídrico, solução salina tamponada, brometo, tripsina, EDTA, azodiotriptano, dimetilsulfoxo, fosfato de sódio monobásico. A reconstituição da formulação, ela foi feita pela técnica de emulsificação de dispersão direta com liofilização e moagem a seco. A emulsificação da fase aquosa, ela continha 2% de polietileno glicol, 9% de álcool vinílico, 4% de frutose, 10% de isoniazida dispersa em água, com a fase não aquosa, composta por 3% de etilcelulose em óleo de coco, sob constante mistura mecânica a 100.000 rotações por minuto ao longo de 5 a 10 minutos, para a formação, até a formação de uma emulsão monofásica. Então, a emulsificação da fase aquosa com a fase não aquosa, nós temos uma emulsão monofásica que foi exposta ao nitrogênio líquido por 15 minutos até secar completamente, até estar completamente, congelada. E depois disso, essa amostra congelada, ela foi liofilizada a uma temperatura de menos 60 graus, com uma variação de 2 graus para mais ou menos 2 graus, durante 96 horas, para produzir um liofilizado sólido, que então foi moído a seco, usando um moedor de escala de laboratório. E a suspensão seca, ela foi armazenada em recipientes herméticos e opacos até se realizarem mais testes. O rendimento da formulação, ele vai ser igual ao peso total da formulação, que é o rendimento real, mais a massa dos recipientes, que é o rendimento teórico. A caracterização físico-química da suspensão seca reconstituível, ela vai ser pelo tamanho da partícula, índice de polidispersidade e pelo potencial zeta. A medição do tamanho de partículas e o índice de polidispersidade, ele foi baseado no princípio de espalhamento de luz dinâmico, usando o Zeta Sizer da série Nano. Na quantificação, para cada quantificação, as amostras elas foram dispersas em água deionizada, diluídas e sonicados, que é o uso de um ultrassom. Todas as medições elas foram realizadas como 3 réplicas independentes, com 10 leituras por amostra, em um ângulo de medição de 173 graus e temperatura de 25 graus. O potencial zeta, ele é um indicador da carga superficial da partícula, que determina a estabilidade da partícula em dispersões. Foi calculado com base na equação de Smoluchowski, usando a série Nano Zeta Sizer, com as amostras de suspensão seca reconstituível, dispersas em água deionizada e colocadas em células zeta a 25 graus. As amostras medidas foram triplicadas com 20 execuções por ciclo. A visualização da superfície morfológica, então, se utilizou 1 miligrama da amostra de teste, ela foi dispersa em etanol e foi observada através de um microscópio eletrônico. A análise termal, se fez colorimetria, se realizou tudo em triplicata, se realizaram também 3 ciclos de aquecimento com uma faixa de temperatura que foi de 0 a 220 graus. A determinação da cristalinidade da suspensão seca e da isoniazida foi realizada por difratômetro de raios-x e a avaliação estrutural através do espectrofotômetro infravermelho. A visualização da superfície morfológica foi realizada utilizando 1 miligrama da amostra do teste disperso em etanol
e se fez utilizando o microscópio eletrônico. Análise termal, se fez colorimetria, as amostras por triplicata, 3 ciclos de aquecimento, uma faixa de temperatura que variou de 0 a 220 graus. A determinação de cristalinidade também foi realizada da suspensão seca e da isoniazida por difratômetros de raio-x. A avaliação estrutural por espectrofotômetro infravermelho. Para determinar a quantidade de isoniazida, se utilizou uma amostra de 10 miligramas em 100 ml de solução salina tamponada com fosfato, para se obter um pH então de 7,4, através de agitação contínua por 4 horas. E isso foi feito com 3 amostras. No estudo de dissolução in vitro, as amostras da suspensão foram utilizadas com 100 mg de isoniazida. O percentual de liberação cumulativo do medicamento, então se avaliou a quantidade total da isoniazida presente em cada meio no final de um período de 2 horas. E para se obter uma indicação de cinética de liberação da suspensão, da formulação da suspensão, o perfil de liberação no pH de 7,4, ele foi selecionado para ajuste de um modelo matemático, num período maior, quando a liberação de 100% da droga foi alcançada. Na avaliação da estabilidade físico-química, a formulação foi monitorada em diferentes condições de estocagem por 4 meses. O teste de estabilidade de curto prazo foi realizado sob diferentes condições ambientais. Todos os testes foram realizados em triplicata. Se realizou a avaliação da estabilidade in vitro e também de toxicidade da formulação preliminar. Na síntese da formulação, então, como resultado, nós tivemos o seguinte, que a formulação da suspensão seca com a isoniazida, ela foi desenvolvida a partir de um método de emulsificação direta, liofilização e imagem a seco. Se utilizou uma isoniazida de fluxo livre, branco e carregada. Foi obtido pó com um rendimento médio de 87%. O tamanho das partículas médio foi de 1,63, sendo indicador de sua microestrutura intrínseca. O índice de polidispersidade foi 0,37, mais ou menos 0,04. O potencial zeta foi menos 41,1. O comportamento térmico apresentou alterações e o pico de fusão, a isoniazida pura não formulada, ela foi 171,7 graus, e que estava de acordo com a literatura. Neste gráfico, nós observamos o seguinte, que ele apresenta a base em uma medição independente do potencial zeta e distribuição do tamanho da partícula, nos gráficos A e B. E no C e D, nós temos as diferentes topografias de superfícies e características das partículas das suspensões secas reconstituíveis, e em diferentes escalas que a gente pode observar as diferenças das escalas na figura D. Bom, então, nesse gráfico, o que a gente vê? Que os termogramas nas figuras A até a figura C, elas demonstram a ausência de quaisquer interações físico-químicas destrutíveis ou irreversíveis entre a isoniazida e os recipientes durante o processo de preparação da suspensão. O difratograma de raio-x, ele vai mostrar a isoniazida não formulada. Esses picos estão mostrando alta intensidade, os picos são agudos, bem definidos, e ele valida a natureza cristalina da isoniazida. Na formulação da suspensão com a isoniazida, então os picos eles são mais amplos, não são bem definidos. As seções das bandas largas são semelhantes e o platô de baixa intensidade.
Eles também apresentam eles foram identificados entre 5.30, 14.6 e 28.5 até 90.10, confirmando que a formulação consiste em mais de um componente, caracterizando a natureza, então, semicristalina da formulação. O teor do fármaco, o percentual da isoniazida encapsulada na matriz da formulação, ele foi calculado em relação ao teor teórico do fármaco, totalizando 94%. Isso indica que houve uma perda mínima de medicamento durante as fases de fabricação e do processamento. Com relação ao comportamento de liberação de drogas, a formulação de 100 mg de isoniazida em solução tamponada, pH 7.4, 6.8 e 1.2, permitiu então que o percentual de liberação cumulativo do fármaco se observou uma variação para cada meio de dissolução. Então, o pH 1.2 foi de 67,8, mais ou menos 1,88%, em pH 6,8 foi 60%, com uma variação de 3,33%, e no pH 7,4, 49%, com uma variação de 2,83%. A liberação da isoniazida ela diminuiu com o aumento do pH do meio. Isso que foi observado. E esse gráfico, então, ele mostra o percentual, né, 100% da liberação da isoniazida. Concluindo, as suspensões secas com isoniazida, elas foram preparadas usando o método direto, como a gente já colocou. A técnica de dispersão direta, ela produziu um rendimento relativamente alto, em torno de 87%, de partículas, com boa capacidade de carregamento. A formulação da suspensão seca não mostrou evidência significativa de toxicidade. Fisicoquimicamente apresentou-se estável. A liberação de isoniazida foi controlada em ordem zero e estável sob condições de armazenamento. Os achados desse trabalho, então, eles podem contribuir para melhorar a flexibilidade da dosagem pediátrica e no tratamento da tuberculose, que é considerado a atual escassez de preparações para o tratamento dessa doença, né? Especialmente nos medicamentos de primeira linha. Muito obrigada.